Bom dia, vida! Bom dia, meu povo! Mais um Força Fé e Café! E aí, como já acordou? Já agradeceu ao Senhor? Já fez o seu momento com Deus? Não? Então corre que ainda dá tempo. Agradeça, porque um coração grato gera milagres, gera bênçãos e o Senhor se agrada. Eu te convido para que nesse momento a gente venha refletir na palavra do dia, naquilo que o Senhor quer ministrar ao meu e ao teu coração. Vamos lá? A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 5, no versículo 3 em diante, diz assim: E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Versículo 4 diz: a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria em nós esperança. E o versículo 5 diz: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Vamos refletir. Quando a gente faz essa leitura, o autor Paulo, ele nos traz uma reflexão tamanha. Quando a gente inicia a leitura que diz assim: se alegre nas tribulações, no dia mau, nossa, é de você parar e se perguntar: como eu vou me alegrar no momento difícil? Como eu vou me alegrar no sofrimento, naquilo que me machuca, naquilo que me dói? Mas, na verdade, quando a gente vai olhar verdadeiramente esse contexto, ele está apenas nos instruindo como eu e você devemos nos comportar mediante essas situações que é corriqueira e que pode acontecer com qualquer um de nós. Paulo estava instruindo, dizendo que, aparentemente pode estar te machucando, pode estar te entristecendo, mas tudo isso vai te trazer experiência. E é interessante porque nesses momentos de dificuldades é onde a gente está mais aberto à voz do Espírito Santo, a querer estar mais perto de Deus, mais junto dele, falar mais com ele. E é justamente nessas etapas de nossas vidas em que o Espírito Santo vai nos conduzindo e nos fortalecendo, criando em nós uma força sobrenatural que vem do alto, que vem dele, né? E é por isso que Paulo diz: e essa paciência vai trazer a aprovação de Deus e vai criar em nós, vai gerar em nós a esperança. Porque a esperança é quando a gente deposita a nossa fé. Eu não estou vendo nada, não estou vendo acontecer nada, mas eu acredito no sobrenatural, no impossível, na mudança. E é isso que essa esperança gera em nós. Ela nos vivifica. E essa força que brota do Espírito Santo em nossos corações, essa real esperança, ela nos faz ter a certeza de que em Deus podemos todas as coisas, podemos avançar, nos ensina a não desistir e nos ensina que tudo acontece mediante a vontade e um propósito de Deus em nossas vidas. É muito interessante porque a gente ativa a nossa fé em ação. E quando a gente ativa a nossa fé em ação, a gente se torna pessoas perseverantes. Que mesmo que esteja doendo, machucando, mas a gente sabe o propósito, a gente sabe aonde quer chegar e a gente vai avançando, a gente vai continuando a caminhada, a gente não para, a gente não desiste. E eu quero ministrar a palavra de Deus sobre a tua vida neste domingo, neste início de semana. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei a circunstância que você esteja a passar, mas a palavra do Senhor nos garante que essa esperança não nos deixa decepcionado. Talvez você já foi muito decepcionado com alguém. Talvez alguém te machucou muito ou ainda te machuca, seja com palavras ou com outras situações, com atitudes, mas o Senhor está te dizendo: ei, eu sou o teu Deus.
eu te amo, eu sou o teu Deus que sou fiel e que estou lado a lado e ombro a ombro contigo e eu jamais irei te decepcionar. Ele está dizendo aquilo que eu falo, aquilo que eu libero sobre a tua vida, aquilo que eu prometo, ele cumpre porque ele vela em cumprir com as suas palavras e promessas. Então aquieta esse coração. É interessante porque tem uma reflexão que depois eu vou deixar ela completa lá no feed para você assistir, refletir, que conta uma história de um homem que morava no Colorado e ele tinha várias terras. E em um certo momento ele encontrou uma pedrinha de diamante, né, que valia muito. E aí ele investiu comprando mais máquinas, convidando outras pessoas para ajudar ele nessa missão, porque ele disse, se eu encontrei uma pedrinha de diamante, significa que pode ter outros diamantes, outras pedras preciosas aqui nesse terreno, nesse lugar. E chamou várias e várias pessoas. E em resumo, eles começam a cavar, usar as máquinas, né, todo o maquinário, e em resumo, não conseguiram achar mais nada. E aí, o que é que aconteceu? E aí, de tanto todo mundo cavar, se esforçar, todos os parentes, amigos, ele mesmo começou o quê? Desanimar. Começaram a desacreditar. E aquelas pessoas que estavam ali outrora para ajudar aquele homem a encontrar aquele propósito que ele tinha de ouros, de minas, né? Começaram agora a apontar para ele e dizer, você tá louco, não existe isso, de onde você tirou essa história? Começaram a desacreditar e fazer com que ele mesmo desacreditasse naquele propósito que ele colocou em seu coração, né? Agora olha que interessante, onde estava essa mina, minha gente? Onde estava? E ali ele terminou vendendo todas as terras, todos os maquinários, tudo que ele tinha investido. Por quê? Porque deixou ser levado, porque deixou ouvir, né, chegar à sua mente e descer consecutivamente ao seu coração as palavras que o povo ao seu redor estava fazendo ele mesmo desacreditar no propósito que ele tinha colocado em seu coração. Então, desde já, eu já abro uma aspas aqui, libero essa palavra. Prestem atenção, cuidado, peça a Deus discernimento, né? Peça a Deus visão para que você consiga enxergar, porque nem todos que estão ao teu lado, ao teu redor, estão verdadeiramente lado a lado contigo para alcançar e cumprir esse propósito. E ali ele volta para a cidade para começar sua vida como vendedor. Ele já não tinha mais aquelas terras, aqueles propósitos, né? Vendeu tudo a preço de banana. E engraçado que certo dia ele vai ler o noticiário. E no noticiário do jornal vai lhe chamar a atenção porque justamente vai ter assim, descoberta de uma mina de ouro que continha muito valor. A mais valiosa do mundo. E ele vai ler aquela notícia. E quando ele lê aquela matéria, aquela mina era justamente a de Colorado. De onde? Das terras dele. De tudo aquilo que um dia ele tinha investido, tinha gerado um propósito, mas por conta da falta de fé, da falta de perseverança, ele desistiu. Por ter ouvido quem não era para ouvir. E ali ele continua a ler aquela matéria e viu a declaração do dono atual, do proprietário, dizendo assim, nós não tivemos nenhum trabalho, porque para achar a mina principal, tivemos apenas que cavar 1 metro a mais. E é essa palavra que eu deixo para mim e para você como reflexão. Depois eu vou deixar ela completa. Mas ao ouvir aquilo, aquele homem se lamentou profundamente. Por quê? Porque por causa de 1 metro a mais, que ele poderia ter perseverado, que ele poderia ter insistido, ele perdeu aquele propósito, ele perdeu algo de precioso que tinha
em suas mãos e ele deixou se esvair. E ele disse: na vida tudo depende sempre de cavar 1 metro. E aqui eu encerro dizendo: continue, avance. É como a palavra que lemos diz: se alegre. Tá apertado, tá difícil, mas busque ter alegria no Senhor. Busque renovar as suas forças no Senhor. Cave 1 metro a mais, porque a sua felicidade, a sua mudança, aleluia, o seu milagre pode estar em apenas 1 metro a mais de insistência e de perseverança. Ativa a sua fé, que mesmo nessa situação você não está sendo prejudicado, não. Deus está gerando em você maturidade, crescimento, as bem-aventuranças, ser uma pessoa paciente, estratégico. Então confia em Deus, aquieta o teu coração e não se esquece, cave 1 metro a mais.